Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do EgregoraCast, diretamente dos nossos estúdios aqui na Avenida Paulista, na divina companhia da nossa deusa Letícia Pacelli. Meu amor, seja muito bem-vinda. Com quem e sobre o que falaremos hoje? Gratidão. Hoje eu tô muito feliz e honrada de estar aqui hoje. Tô até tô quase emocionada no início do episódio aqui, porque essa deusa foi a que me inspirou a iniciar minha trajetória no digital. Então ela é alguém muito especial, que assim como edificou a minha vida, foi um divisor de águas para mim, vai transformar a sua vida também. Já faça como eu, pega papel e caneta e se permita receber esse conteúdo que vai ser demais. Você sabe que aqui na E2AP, no EgregoraCast, nós sempre buscamos te trazer histórias inspiradoras para que você também possa mudar mentalidade, comportamento, vender mais, ganhar mais dinheiro e atingir mais liberdade. E você já viu a foto maravilhosa dessa pessoa aí na thumb, mas agora você vai vê-la ao vivo, sob o efeito deste colágeno, sob o efeito do Success Fit. Você vai entender um pouquinho melhor daqui a pouquinho a história dessa pessoa. A gente vai falar hoje com a Gislaine Guimarães, vulgo Giza, essa deusa que incorporou ali no marketing digital, e ela saiu lá dos confins de Rondônia, foi empregada doméstica, filha também de empregada doméstica, para ter faturado seus milhões no marketing digital. Hoje tem a marca própria dela, também de produtos, né, nutracêuticos voltados para a saúde. Ela foi fazer medicina fora do país e tem muita coisa legal que vai mudar a sua história e te inspirar. Então, Giza, é um prazer te receber, seja muito bem-vinda, minha querida. Muito obrigada, o prazer é todo meu, é uma honra estar aqui, essa maravilhosa, que a gente foi já somos muito próximas, agora conhecer o seu digníssimo é uma honra, e eu tenho certeza que aqui, com esse conteúdo, com essa entrevista, a gente vai conseguir ser ferramenta de contribuição para a vida de muita gente. Estou muito feliz de estar aqui, estava ansiosa por esse encontro e ansiosa para compartilhar um pouquinho da minha experiência com vocês. É um prazer pra gente ter você aqui também, Giza. E conta um pouquinho pra gente como é que foi onde começou esse fogo, essa chama interna de lá dos confins de onde você saiu, filho de quem você é, ter sido CLT, qual foi o estalo de assim, quero começar a empreender? Se quiser olhar nos olhos da nossa audiência, aquela é a sua câmera, fique à vontade então para... Vamos lá, onde começou isso? Porque eu sei que nós empreendedores, como dizia minha sábia avó, a gente tem um fogo no rabo. É bem isso. Né? De assim, cara, uma inquietação meio constante. Onde começou a tua? Isso. Na verdade, eu falo que é algo que tá no sangue, né? A gente tem um feeling. Eu sempre fui muito de ir pra cima, de ter atitude, de não me acomodar. Eu falo que o meu maior diferencial hoje, eu acredito que seja realmente a coragem. Eu sou uma pessoa muito destemida e sonhadora, né? Sonho muito, sonho alto. Então, eu sempre fui de fazer o meu melhor, aquela coisa de quando a pessoa ela é boa em uma coisa, ela é boa em tudo. Eu sempre fui de me dar o meu melhor. Então, quando eu trabalhava como doméstica, eu dava o meu melhor naquilo. Tanto que, recentemente, eu encontrei com uma das minhas chefes, que na época era dona da casa que eu trabalhava como empregada doméstica, agora, recente, mês passado. E ela falou que nunca ninguém cuidou da casa dela como eu cuidei. Então, eu sempre dei o meu melhor no que eu fazia. E eu queria, na verdade, o que faltava mesmo era uma oportunidade para eu agarrar ela. E quando eu tive, eu agarrei. Mas antes de eu agarrar essa oportunidade para acontecer muita coisa, eu já supervisionava lojas. O meu primeiro emprego, a primeira oportunidade que eu tive para trabalhar no administrativo, eu dei o meu melhor ali. Que até então eu trabalhava na limpeza, eu trabalhava de cuidadora. Desde os meus 11 anos, eu vendia docinhos de porta em porta quando era criança. Quase fui pega Quase fui presa, quase. Minha mãe me perdeu por conta disso. Mas Caraca. Eu sempre fui atrás, sempre fui pra cima. E aí, quando eu tive a primeira oportunidade, foi aos 16, que eu assinei a carteira no administrativo, menor de idade, menor aprendiz. E ali, com 3 meses, eu já fui promovida para trabalhar no financeiro, já fui promovida para cuidar de toda a região norte. Então, eu fui crescendo em pouco tempo dentro da empresa. E aí saí dali, fui para outra empresa maior para trabalhar também no financeiro. E aí foi quando dessa empresa eu aceitei gerenciar uma loja. Foi quando começou, que eu comecei a ganhar visibilidade, comecei a compartilhar, porque eu queria vender as peças de roupas. Na época não era ainda uma franquia tão grande. E aí eu era gerente de uma loja, passava dessa loja para outra loja, porque a minha loja vendia muito, foi uma explosão. A minha sempre tinha fila, não sei, não, você não vai lembrar que você já não estava lá. Mas eu acompanhava, eu via nas redes sociais. Tinha fila nos provadores. E eu não era especialista em marketing, nada. Mas eu fazia o meu melhor no que eu estava ali me propondo a fazer. Quer dizer, a empresa ainda nem era sua, não. As redes sociais não eram nem o que são hoje, mas você já usava isso, já usava ferramenta. Ao meu favor, isso. Bacana. Eu já postava, eu compartilhava. Então, tinha filas no provador. Aí tinha algumas outras lojas, e aí os donos das lojas, ele pedia para eu ir, Giz, a loja tal, será que você consegue dar um pulo lá? Porque a minha estava vendendo e a outra não estava. Aí ele começou a me mandar. E aí eu percebi
percebi que a minha estava ficando muito na mão só das vendedoras. E aí ele falou, não, você vai contratar uma pessoa para ficar no seu lugar e vai para supervisão. E aí eu comecei a ir de loja em loja. Aí ele me promoveu para supervisão e eu passei a supervisionar 35 lojas. E era incrível. Onde eu entrava nas lojas, eu conseguia levantar o movimento delas. E aí, só que aí, sabe aquela coisa de... Eu comemorava, eu estourava champanhe, eu tinha muito resultado, mas não era meu, né? Eu estava trabalhando para alguém. Sim. Então, eu queria algo meu, eu pensava, se um dia eu não trouxer resultado, é um pé na bunda e eu não sou ninguém. Então, foi onde eu decidi me mudar para fazer medicina. Na época onde eu podia, né, que eu tinha condições, era no Paraguai. Então, eu comecei medicina lá e eu fui para trabalhar com importados. Eu falei, se aqui eu tenho um salário bom assim, para época, né? Sim, pra época, pra realidade, tava bacana. Sim, então eu falei, qualquer coisa que eu trabalhar lá, eu vou conseguir pagar a faculdade, porque realmente medicina no Paraguai não é caro, no Paraguai. Sim. E aí eu fui para vender os importados. Cara, eu tenho vídeos no meu Insta mostrando eu andando na avenida, na linha, a linha amarela que tem, filmando os produtos, mandando para Rondônia tênis, iPhone, eu vendia de tudo, mandava para Rondônia. Ia pagando a mensalidade, mas não era fácil. E até então a minha mãe era empregada doméstica ainda. E a minha mãe... a minha mãe me ajudava. Eu lembro até hoje de um dia que a minha mãe falou pra mim, eu tava com aluguel atrasado, não tava vendendo, tava muito difícil, muito difícil. Aí a minha mãe ligou pra mim, fez uma reunião com a minha irmã e me ligou pra falar que conversou com a minha irmã e que as duas decidiram me ajudar e que iam me mandar R$ 150. Olha Menina, isso. eu chorei tanto aquele dia, eu chorei tanto. Eu falei, meu Deus do céu, R$ 150 pra mim não ia fazer nem cócegas com aluguel e pra ela era muito, ia fazer muita falta. Ela precisou fazer uma reunião pra te mandar R$ 150 e não resolvia muita coisa. Para as duas, porque eu era provedora de casa, eu supervisionava, então eu tinha uma renda boa. E aí eu me comprometi toda a família, né? Porque Sim. eu passei a não ajudar, não tinha condições nem para mim. Então foi uma situação muito difícil na época, muito difícil. Isso você já estando no Paraguai. Já estando no Paraguai. Agora, olha quanta coisa, quanta lição eu acho que dá pra se tirar só dessa sua transição de vida, né, Giza? Primeiro, você antes de ser dona, você já se comportava como dona, as pessoas pensava como dona. E eu acho que muita gente que ou nos assiste ou vê uma história inspiradora como a sua, fala assim, mas é fácil, porque a Giza nasceu com cara de rica. Exato. A família da Giza, às vezes, já tinha influência, poder, facilidade, dinheiro. Nada disso foi Nada verdade. de ajuda, né? zero. Então, foi realmente assim, uma decisão, uma atitude, comportamento, uma chama interna mesmo. Talvez crenças que você tinha sobre o quanto você queria crescer, o que você merecia, a sua capacidade que te fizeram buscar isso aí. E aí, quem hoje usa isso como desculpa? Mas eu não tenho dinheiro, mas a minha família não tem condições, mas eu tô numa cidade pequena, eu tô no interior. Cara, a pessoa saiu de Ji-Paraná, em Rondônia. Então, qual que é a tua desculpa aí, E né, só meu lindo? validando, eu me lembro dessa época, porque quando ela foi pro Paraguai, ela me chamou. Eu estava em Portugal na época. Eu estava morando em Verdade. Portugal. E ela me chamou, ela falou, amiga, vamos pro Paraguai para fazer Fazer medicina? medicina. Eu falei, como assim? É outra, né? Exato. Essa, pô, vou fazer medicina. Numa época você ficou até tentada, Aham, ela fiquei chegou a pensar, tentada. analisar Foi. o negócio. Aí quando você decidiu não, você queria passar pra Lari. É verdade. Foi exatamente isso. Eu Olha aí, que lembro. legal. Aham. O que É você muito fala pra essas incrível. pessoas, Giza? É acreditar que é possível. E o principal que eu falo é não se colocar em posição de vítima. Eu passei por muitos momentos de dificuldade. Muitos momentos difíceis. Mas em nenhum momento as pessoas me viam lamentar. Ai, que tá difícil. Tanto que quando algum afiliado meu, dentro do grupo, começa a pedir ajuda, mas com mimimi se vitimizando, eu já falo. Eles falam, eu não consigo vender, não dá certo pra mim. Não. Eu falo, você reclamar aqui no grupo que não consegue vender, não vai te trazer venda. Não adianta, a gente tem momentos de dificuldades e eu tenho algo muito meu de que quando eu estou em dificuldades, quando eu estou em apuros, quando eu estou com muito medo, eu não peço ajuda para as pessoas, eu não fico desabafando com pessoas. Eu sei que ninguém vai resolver, é muito difícil alguém conseguir resolver seus problemas. Eu oro para Deus, eu choro para Deus, eu clamo para Deus, eu tenho meu momento com Ele. Todos os dias eu tenho um momento com Ele. Então, quando eu estou em dificuldade, Ele me acalma. Eu choro mesmo, eu desabo agora mesmo para lançar o colágeno. Misericórdia, eu achei que eu não fosse dar conta. E aí eu tenho os meus momentos com Ele. Eu falo, Deus, me dá força. Eu não peço para Deus facilitar. Eu não peço para Deus diminuir os meus desafios. Eu quero aumentar os meus desafios. E para isso eu preciso estar mais forte. Então eu peço sempre força. Então quando eu vejo alguém que fica se vitimizando, colocando dificuldade em coisa que não é difícil, eu já dou uma cortada. Eu não consigo falar o que a pessoa quer ouvir. A gente precisa trabalhar isso, né, nas pessoas. E hoje as pessoas, elas se vitimizam demais. E vitimização não leva ninguém a lugar nenhum. A gente tem que entender que a gente precisa sair da zona de conforto. Eu falo que a vida, ela é como jogo de videogame. Eu falo, porque se você está numa fase, por exemplo, gravar stories, já foi muita dificuldade para mim. Eu sei que é para muitas pessoas que estão aí assistindo. É algo muito desafiador quando você começa.
Só que você tem duas escolhas. Ou você encara aquilo ali para você se aperfeiçoar e ir melhorando, ou você paralisa porque o medo ou a vergonha ou a opinião das pessoas vão te paralisar. E a opinião das pessoas é como um frasco de veneno. Aqui você pode ter o veneno mais letal do mundo, que ele pode passar na sua frente, pode encostar em você, que ele não vai fazer nada, nada. Você tem que parar de se importar com as pessoas, com a opinião das pessoas. A não ser que você beba. Se você engolir, aí ele te mata. E a mesma coisa são as pessoas. As pessoas, elas tentam, elas sempre vão tentar te fazer desistir. Quando eu decidi fazer medicina, muita gente falou, não, você tem que ficar aqui, você tem que empreender, você vai fazer medicina, lá você vai receber proposta, não sei o quê, você não vai dar certo. Muita gente tentou me fazer desistir. E eu tinha clareza no que eu queria. Então, é importante você ter clareza no seu objetivo, no seu propósito, o que você quer. Porque as pessoas, elas vão tentar te fazer mudar de ideia. Se você não tiver clareza, não tiver a certeza de onde você quer chegar, facilmente você vai desistir. E o jogo de videogame, ele é assim. Você tá numa fase, por exemplo, gravar stories. Eu tinha muito medo. Os primeiros, eu gravava, assistia, apagava, gravava, assistia e apagava. Aí eu falei, não, uma hora eu preciso postar. Comecei a postar, achava péssimo. A mesma coisa, os scripts. Quando você começa a criar os scripts, os primeiros você acha péssimo. Você precisa trabalhar. E você só vai conseguir trabalhar isso se você tiver persistência e aplicando e trabalhando isso. Então, eu continuei postando. Segundo medo, venci esse medo. Ele deixou de existir? Hoje eu gravo stories naturalmente. Passou de fase, né? Passei de fase. Ele deixou de existir? Não, ele tá ali, mas ele não me incomoda, não me intimida. Pra mim é indiferente. Próximo medo foi dar mentorias ao vivo. Nossa, primeira vez que eu entrei na mentoria, meu Deus do céu. Eu tremia, eu suava. E eu encarei esse medo. Deixou de existir? Não, mas se tornou natural. Né? Isso, e hoje algumas pessoas estão na fase ainda dos stories. Você tem duas opções, ou você paralisa ali, ou você continua e avança para o próximo nível. E quando você chega no próximo nível, no primeiro você matou um chefão, gravar stories, eu matei o chefão. Segundo, gravar mentorias, dar mentorias, matei o chefão. Quando você mata esse chefão, você vai para a próxima fase. Significa que vai estar fácil lá? Não, você tem que entender que vai ter um chefão maior ainda. Então, quando você aprende a lidar com o desafio, tudo se torna diferente. Hoje, eu aprendi a sentir prazer vencendo desafios. Eu aprendi. E a diferença entre uma pessoa fracassada e uma pessoa de sucesso não é ter ou não ter medos, não é ter ou não ter desafios, é como você lida com eles. Porque eles são irreais. Eles estão na nossa mente. Então, se você sabe lidar, se você entende que você consegue vencer, você vence. É a mesma coisa, o meu próximo chefão que eu tive na época. Foi a primeira palestra que eu dei. Misericórdia. Primeira, por enquanto, única. Pretendo dar outra, mas ainda não. Mas foi surreal. Quando eu fui fechar o aluguel do espaço, para passar o cartão, eu falei, calma, moça, eu não sei se eu vou conseguir. Eu nunca palestrei, eu nunca subi num palco para falar, eu não sei se eu vou conseguir. E aí eu cheguei a desistir. Eu falei, não, eu não vou. Sim. Aí ele já conhece um pouco da minha história, né? Eu não acredito que você vai desistir. Eu falei, verdade, eu falo tanto com os meus alunos sobre você não deixar o medo te vencer, e eu tô deixando ele me vencer nesse momento? Sim. Não, pode passar. Aí entreguei o cartão, ele passou, eu falei, meu Deus do céu. Agora... Já foi. Comprometi, né? Agora vai. Nossa, mas eu fiquei muito tensa por vários dias, mas eu trabalhei. No dia de entrar, eu lembro que eu fui para subir no palco, me deu muita dor de barriga. Eu fiquei muito nervosa. Eu fui pro banheiro. Aí a Nayara, que era quem tava me dando assistência no dia, batendo na porta, diz, o pessoal tá te esperando, e eu não conseguia sair no banheiro. Então, Gisela, deixa eu te fazer um parênteses aqui. A primeira vez que eu fui palestrar para 1.500 pessoas, e foi meio no começo ainda, de quando eu estava palestrando, eu já tinha feito algumas para centenas de pessoas, e foi num auditório gigantesco, 1.500 pessoas, e me falaram isso pouco tempo antes. Olha, tá lotado, tem 1.500 pessoas aí. Deus. Cara, eu entrei em pânico, porque eu tinha feito, sei lá, 10, 15 palestras, não muitas até então, não estava tão conhecido, tão validado. E eu lembro que foi assim, 10 minutos antes me falaram isso, eu também assim, tive um piripaque de em 10 minutos eu fui no banheiro umas 3 vezes. Eu falei, eu não vou ter condições de entrar no palco. Essa parte as pessoas não contam, mas, cara, acontece. Então, quando você vê lá a pessoa voando nos stories ou dando uma palestra, em algum momento você já se cagou de medo, literalmente, né? Muito. Literalmente. E muita gente acho que paralisa nessa fase do não se permitir nem se cagar de medo. Exato. Né? Não chegam nem nessa fase. E aí, quando foi para eu subir no palco, que eu consegui sair para poder subir, eu subi, e para ajudar ainda, teve um problema ainda com o refletor. E aí eu subi, na hora que eu subi com o microfone, todo mundo aplaudindo, eu subi, e aí eu acalmei, consegui na hora de, falei, agora eu começo. E aí na hora que eu vi que eu tava calma, que tava tudo sob controle, aí eu falei, te venci mais uma vez. Pro medo.
Porque a gente pode, ele é irreal, ele tá na nossa mente, a gente pode, se a gente entender que a gente pode, e quando a gente entende que o desafio ele é necessário para nossa evolução, a gente começa a ir para pro próximo nível já esperando por ele. Aí quando ele aparece, você pensa, eu tava te esperando, então eu tô pronta para você. Você falou um negócio muito legal, Giza, que assim, é o se habituar com o desafio, com o vencer o medo, com o vencer o desafio. O nosso corpo, ele é biologicamente falando, né? Ele precisa de um certo grau de estresse para ficar mais ativo, mais ligado, mais produtivo. A pessoa que não se habitua com o mínimo de estresse, ela fica apática, ela fica improdutiva e às vezes até deprimida, porque ela fica ali acomodada na mesmice. Então, se você aprender a se habituar com o mínimo de estresse, com essa cutucadinha que a vida te dá de, opa, eu tô esperto, mas eu vou para cima e resolvo, cara, você se torna uma pessoa de altíssima performance, né? Sim. E eu vejo que você se habituou a isso e você trouxe uma sabedoria muito legal aqui. Eu vou gravar stories e muitas vezes não tá o melhor do mundo, poderia ter uma luz diferente, podia estar com um cabelo diferente, mas ainda assim eu vou, gravo e posto. Uma mentora minha falou muito tempo atrás, toda vez que você não posta um stories porque você acha que a luz não tava legal, teu cabelo não tava legal, você tava com uma espinha na cara, você esqueceu a sua função nessa vida. Você está fazendo os seus stories, o seu conteúdo para ajudar outras pessoas. Hoje você tem afiliados que já faturaram milhões. Imagina se todas as vezes que você não publica seus stories, não gera conteúdo, não vende seus produtos, quanta gente você ia estar deixando pobre, quanta gente você ia estar deixando de inspirar. Então toda vez que você deixa de gravar um stories, deixa de gerar um conteúdo, não é sobre você. O teu egoísmo se tornou maior do que a tua contribuição no mundo. Forte. E eu acho que isso é muito pesado. Toda vez que eu deixo de fazer alguma coisa, eu falo, cara, eu tô sendo um merda egoísta. Exato. Eu tô pensando mais em mim do que no que eu posso fazer por esse mundo. E eu acho que você incorporou muito isso, né? Não é mais sobre você. Exato. É sobre todo mundo que você pode impactar. É sobre a sua mãe, que você aposentou, inclusive, Sim, né? Conta essa história pra gente. Isso é incrível. E é aquela coisa, o feito é melhor do que perfeito não feito, né? Eu uso muito isso. E a minha mãe foi a minha maior conquista. Quando alguém pergunta qual a sua maior conquista hoje, não é em bens materiais, é aposentar a minha mãe. Poder chegar para ela e falar, mãe, eu não quero, que ela trabalhava na limpeza ainda, e ela reclamava que ela limpava dentro, que era ar-condicionado, e ia lavar lá fora, a sacada, a calçada, e ela estava começando a sentir dores. Sim. E aí eu poder chegar nela e falar, mãe, eu não quero que você trabalhe mais, eu pago o dobro para você ficar em casa. Na época foi isso, acho que foi 2020. Nossa, não tem nada Delícia. mais satisfatório do que isso. E pra ela também, deve ser E pra maravilhoso ela ver o também. sucesso da filha e falar, pô, minha filha pode hoje me bancar nesse sentido, né? E aí, até então, tinha férias na faculdade. Eu não podia, não tinha condições de ir para casa, eu tinha que passar final de ano lá na fronteira. Então, foram períodos muito difíceis. Só que a minha mãe é um processo também, porque ela aceitou a aposentadoria, ela vive bem, mas a casa, por exemplo, quando eu já estava bem, eu não era produtora ainda, eu era afiliada, mas eu já faturava mais de 80 mil por mês como afiliada. E aí eu queria, foi a primeira coisa que eu quis, derrubar a casinha dela e construir uma casa melhor. Quando eu falei de derrubar a casinha dela? Agora que eu coloquei o meu piso branco, o meu forrinho branco vai derrubar a minha casinha. Aí eu entendi. Eu respeitei isso e continuei na fronteira e deixei. Respeitei o momento dela, eu sabia que o momento ia chegar. Sim. Eu falo sobre isso também num vídeo, eu mostrei a casa, uma casa de madeira. Até mês passado ela estava lá. É mesmo. Olha o tempo que eu evoluí, mês passado ela estava lá. Aí, o ano passado que ela começou a falar da casa. A minha prima fala que foi de tanto ela ir na minha casa no Paraguai, porque eu fui evoluindo, fui melhorando o espaço, eu precisava de espaço para colocar pessoas trabalhando comigo, enfim, fui melhorando. E aí, de tanto ela ir lá, ver minha casa bonita, tudo arrumadinho, o secretário me ajudando, ela começou a implantar isso na mente dela e perceber que ela podia mais. E aí, o ano passado, ela começou a dar umas indiretas. Aí, quando eu vi ela falando que eu arrumo essa casa e não fica bonito, tá tudo velho. Falei, entendi. Agora chegou o momento que eu tava esperando. É a fórmula dela de pedir, filha, agora eu quero mudar de casa, né? Aí, esse ano, eu decidi ir pra lá, eu tranquei a faculdade no final do ano agora. Tranquei para transferir pro Brasil. Eu vou terminar no Brasil, se Deus quiser. E fui lá para poder trocar ela de casa. Agora ela tá numa casa, eu até postei nos stories, uma casa com piscina. Nossa, minha mãe tá um nojo com aquela casa. Montei o call center também, a gente já tá lá no call center, eu nem falei dos produtos que eu lancei. Mas vamos lá, montei o call center, coloquei ela lá. E para vocês terem noção de como ela tá insuportável com a casa dela. Outro dia eu pedi um pano, falei, mãe, me dá um pano para eu passar aqui no escritório, porque a gente tava instalando os negócios, furou e eu queria limpar. Aí ela... tá no tanque. Aí eu fui pegar no tanque. Falei, mãe, aqui só tá o pano de prato.
Ela, não, esse é o pano de chão. E não encarde meu pano. Ah lá. Gente, ela o tempo todo limpando. Não quer Não, secretária. elevou o merecimento dela. Agora é outro padrão, né? Não quer secretária, porque eu tinha secretária do lar lá onde eu morava, né? Na fronteira. Não quer secretária, ela quer ela cuidando das coisinhas dela. Então, assim, eu percebo no olhar dela o brilho dos olhos. Ela fala também, ela coloca. Ela não é muito de falar, mas ela falou em vários momentos com as amigas, comigo, que ela não imaginava viver o que ela vive hoje. E tudo pra mim é voltado pra minha mãe. Olha, pra você ter ideia agora, só que pra ela é muito pouco pra satisfazer a minha mãe. Eu quero fazer muito, mas o que satisfaz mesmo é o pouco. Eu, agora, pra vir pra cá, eu direcionei, aumentei minha equipe e deixei uma pessoa cuidando do financeiro. E eu já tinha alguns boletos da minha mãe. Os boletinhos da minha mãe é 60, 70 reais. Aí eu falei, mãe, a Ju tá cuidando dos boletos. Tem mais algum boleto aí com você, das suas coisas? Que eu já tinha alguns, né? Aí ela, acho que tem um boleto só da loja, falou o nome da loja. Aí eu falei, traz pra ela. Aí ela, é um só. Mas eu vou comprar mais. E ela já se empolgou, né, na hora que eu falei. Aí eu falei, pode comprar, o que você quer comprar? Aí ela, eu vou comprar uns panos de prato pra eu pintar. Olha, Tadinha, tá vendo? minha mãe é desse jeito. Que bonitinho. E vai no mercado, aí ela pega um sabonete, ela, minha filha, ó, esse sabonete aqui custa tanto. Nossa, minha prima já brigou com ela por conta disso. Mãe, pega. Minha prima fala, tia, pega. Mas é da criação, ela sempre viveu com pouco, então... E aquilo, né, Giz, a gente fala, a pessoa às vezes viveu 10, 20, 30, 50, 60 anos de dificuldade, de escassez. Então aquilo fica muito enraizado nela. Se libertar disso, expandir a realidade, é um processo. Eu conto muito pra Lê da primeira vez que eu fui no mercado e que eu pude fazer uma compra sem olhar preço das coisas. Na minha lista de gratidão e das coisas que me fazem diariamente me sentir rico, eu sei, toda semana eu falo disso. Uma delas é essa, é poder ir no mercado sem olhar para essas coisas. Eu lembro que eu estava num empório e eu peguei, sei lá, um vinho, um queijo, meia dúzia de chocolate, coisas que eu tinha vontade a vida inteira de comprar e sempre ficava preocupado com o preço. E eu fiz uma compra sem olhar preço de nada e fui passar no caixa. A hora que passei, independente do preço que a mulher me falou, e eu só fui pagar o cartão, assim, aqueles segundos entre pegar o cartão e dar para ela, eu comecei a chorar. Meu Deus. Eu comecei a chorar, porque assim, foi, sei lá, 30 anos de... Eu queria comer chocolate e nem sempre tinha. Eu queria comprar um vinho e eu não tinha grana pra fazer isso. Eu queria comprar um queijo bom e não tinha. E quando eu falei, cara, eu posso ir no mercado sem fazer conta, sem olhar preço. Eu chorei de... Eu tô rico, eu me senti muito rico nesse dia. E são pequenas coisas que às vezes a gente acha que é o carro de $500 mil, é a mansão, eu e falei tudo sobre bem. isso ontem. Isso é maravilhoso também, claro. Mas eu acho que se você não consegue avaliar e dar valor realmente para essas pequenas coisas, do tipo, poder dar um carinho para minha mãe, poder levar meu filho para comer num lugar legal, poder dar um presente para minha mulher, cara, tua vida vira uma bosta, ela fica realmente muito vazia, muito sem sentido, né? Exatamente, eu Que concordo. legal. Hoje mesmo, eu não sei onde eu vou morar, não sei como vai ser meu apartamento, mas eu faço questão de ver ela bem. Já era para ela estar bem, já desde o meu início, era prioridade para mim. Não foi por escolha dela, mas sempre eu me preocupo com ela. O meu, eu tô aí pelo Tá mundão garantida, para né? viver Cara, o que tiver que viver, dar o meu máximo preocupada com ela, primeiro ponto. Mas uma coisa que eu acho bonito no que você falou é esse seu respeito pelo processo de amadurecimento mental do outro. Exato. Porque às vezes, gente, elevei o meu padrão de faturamento e você quer, agora, Giza, você tem que andar assim, tem que se portar assado, você quer elevar o outro na força. E você teve um cuidado genuíno ali pra deixar Desesperado. ela se amadurecer. Isso é maravilhoso, isso é fantástico. Muito legal, muito legal. E foi agora, de tanto tempo, que graças a Deus, Deus derramou bênçãos na minha vida. E agora que ela mudou. Aí agora eu vou destruir a casinha dela, eu quero construir uma mansão. Agora ela tá empolgada Eu lembro com a do mansão quarto dela. rosa. O seu quarto era Piscina. rosa. Eu lembro do seu quarto rosa. De madeira rosa. Aham, Aí eu rosa. ficava colocando cortina pra tampar ao máximo as feiuras. Pra poder Eu fazer tinha um foto videozinho nele. bom ali nas stories. Eu tinha foto, deve ter no Facebook Tem, ainda volta foto e me dele. aparece uma lembrança nossa da Que época. legal, cara. Então, é assim, é algo... É incrível. O que Deus faz na nossa vida é incrível. Mas só que eu consigo tudo isso por conta da minha fé. Porque se você não tem fé, você fraqueja muito. Essa questão de encarar os medos, de entender que o medo faz parte do processo, que ele é necessário, que você tem que esperar por ele e estar pronta para ele, é algo que vira o jogo. Porque se você espera fácil, que é o que a maioria das pessoas fazem, elas esperam que seja do jeito delas, ou que vai ser muito fácil, ou a fórmula mágica em tal coisa, elas tendem a desistir de tudo muito fácil. Sim. E eu falo muito sobre isso, que quando a pessoa está em dificuldade, é uma pessoa fraca, a primeira decisão dela é desistir. Por quê? Desistir é fácil. Desistir é Desistir é fácil. muito confortável. Então, quando você está em apuros, é uma pessoa fraca e está em apuros, é para lá que os fracos correm, né? É para lá que a pessoa corre, se ela tiver com desafios. Porque é muito fácil, é confortável. E por isso que tantas pessoas
tentam o digital e poucos conseguem realmente ter resultado. Olha da nossa época, quanta gente tinha e quanta gente parou no tempo. Quanta gente que a gente conhecia que faturava milhões na época e Exato. hoje não fatura. Tipo assim, parou Muita no gente. tempo. E não Ou é só sobre desapareceu, ou ter. parou, né? Exato. E não é só sobre ter também, é o manter. Exato. Tem muita gente que teve muito na época. Chegou, só que manter o crescimento é onde a É pessoa... estar em constante movimento, É, né? é. Se eu não tivesse em movimento, eu não teria lançado meu primeiro produto físico. E é muito incrível isso. Voltando lá da faculdade, quando eu me mudei para a fronteira, que eu vendi os importados, veio a pandemia. E foi nessa época que tudo aconteceu na minha vida. Foi muito surreal. Quando veio a pandemia, eu já tinha conseguido um cargo na faculdade. Eu era bolsista na faculdade, tinha um salário na faculdade, então dava para pagar o aluguel, me manter. Suficiente para me manter. E tem no meu Instagram também o vídeo, a foto de quando eu consegui esse cargo na faculdade. Eu agradecendo a Deus por aquilo. Eu sempre fui muito grata por Sim. tudo, sempre. E sou de aproveitar, ter um objetivo ali na frente, mas aproveitar ali durante o caminho, Sim. né? O processo. Então eu vibro por tudo. Que no fim é o grande barato, né? É, Porque o depois de realizar, gostoso, assim, realizei. E agora? Mas é o tesão da jornada que Da é gostoso, jornada. É né? isso, e eu vibro por tudo. Agora mesmo montando o call center, eu vibrei pelo suporte do computador que chegou, eu vibrei pelo bebedouro, eu vibro por tudo, cada coisinha. Então, a mesma coisa na época da pandemia. Então, eu vibrei quando eu consegui essa oportunidade, tá lá a foto, eu na recepção, com uma roupa que eu sonhava, eu visualizava eu com aquela roupa que parecia de aeromoça. Falei, eu ainda vou trabalhar na faculdade e vou ter essa roupa. Porque, pra mim, na época, era muita coisa. Sim. Era muita coisa. E aí eu consegui, e aí veio a pandemia, eu tinha sido promovida lá. Mas quando veio a pandemia, a faculdade ficou inoperante, perdi minha promoção, fiquei em desespero. Sabe o que é? Sem chão, sem saber o que fazer? E aí foi quando me apresentaram o marketing digital. Foi na época que logo eu apresentei para Larissa também. Para Letícia e para Larissa. Você apresentou para Larissa, né? Aham. E aí eu comecei a estudar. Eu agarrei a oportunidade. Eu não tinha dinheiro para fazer esse primeiro curso, só que eu sabia que eu precisava. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso continuar do jeito que eu tô aqui agora. Eu estava em desespero. Como que eu vou pagar o aluguel? Como que eu vou me sustentar? Então, olha só, você não tinha dinheiro, sabia que isso era saída, e aí você assumiu um risco, você deu um passo até, de certa forma, maior que a fé, perna, né? de um passo de fé. Você arriscou, você investiu. O passo de fé, eu É falo a muito mente da sobre isso. empreendedora mesmo, né? A mente do empreendedor é essa, né? É, às vezes, fazer o que mais ninguém tá enxergando, né? Exato. realmente E eu ter falo fé. que a oportunidade, tem gente que fala, a oportunidade não aparece para mim, para ela deu certo porque teve oportunidade. A oportunidade, ela aparece para todos. Só que se você não está preparado, pronto para agarrar uma oportunidade, mente aberta para receber a oportunidade, ela vai aparecer na sua frente, ela vai dançar na sua frente e você não vai enxergar. Ela vai para a pessoa que está do seu lado, mas você não agarra. E aí você fala ainda, lá, a Letícia tem mais sorte que eu. Pra ela é mais fácil, Ela né? teve talvez mais coragem, teve mais visão, teve mais fé, né? E nós todos temos as mesmas capacidades. Eu falo muito sobre isso. Eu acredito muito nisso. Quando eu quero algo que ele parece que é um sonho tão impossível, mas eu vejo se alguém fez, se uma pessoa no mundo faz, eu também faço. Eu tenho isso pra mim. Se eu não sei, eu posso aprender. Sim. Então tudo é treinável, tudo você pode desenvolver. Talvez você não tenha a mesma facilidade de aprendizagem, né? Talvez você precise se esforçar um pouco mais, mas você pode desenvolver também. Qualquer pessoa pode. Sim. Então eu falo muito sobre isso, sobre você acreditar que você é capaz. Se uma pessoa no mundo faz, eu também faço e isso é real. Por isso que eu vou muito em cima dos meus sonhos, independente se é grande ou pequeno. E que passo doido, que passo de fé foi esse que você fez lascada, perdendo tudo durante a pandemia? Que passo foi esse que mudou tudo? Exato. E aí, quando eu tive essa oportunidade do curso, que eu falei, eu vou agarrar com todas as minhas forças. Eu consegui o dinheiro que eu não tinha para poder comprar, me inscrevi, comecei a estudar. Foi muito surreal. Quando eu comecei, eu falava, se eu fizer R$1.000 por mês, eu tô feliz. Era a minha meta. Porque pra mim, na época, R$1.000 era muita coisa. É dinheiro, né? Era muito dinheiro. Então, eu queria R$1.000. Foi muito rápido, eu fiz 5. Poucos dias eu já fiz 5. Poucos meses eu já tava fazendo 13, 15, 17, 20. E aí, na época, a faculdade não estava aceitando, porque eu ainda estava na faculdade, né? Só que eu não tinha mais a minha promoção, eu só tinha bolsa. E eu precisava de alguma coisa para pagar o aluguel, para pagar a minha vida. Eu só tinha a faculdade. E aí eu fiquei em desespero, aí eu falei, não, eu vou continuar. Aí eu fazia os meus trabalhos com a internet na noite. E durante o dia eu trabalhava para a faculdade, eu ficava com a central de atendimento. Então, era o dia inteiro agarrada atendendo aluno, o dia inteiro. Não tinha tempo, nem se eu quisesse. Aí, às vezes, eu postava um stories, pessoal, não estou aparecendo agora, estou trabalhando, mas à noite eu falo com vocês, à noite eu posto isso, aquilo. Me comunicava dessa forma. E à noite eu trabalhava, à noite eu fechava o atendimento e pau no marketing. Trabalhar. Então, eu fui crescendo. E aí, chegou um momento que eu tive que decidir, a faculdade queria que eu voltasse, queria que eu trabalhasse, e eu
estava enxergando aquilo como uma grande oportunidade. Só que dá um medo, dá um medo. E aí pessoas falavam, você vai quebrar a cara, você tá... É modinha. É modinha. Ou no início, naquela época, muitas pessoas falavam que era golpe. É Muitas verdade, pessoas. dinheiro fácil. Nossa, isso é Verdade. golpe, você tá aplicando golpe nas pessoas, você tá ganhando dinheiro com golpe, você vai quebrar a cara, ou isso vai dar certo agora e depois não mais, e você tá largando a faculdade porque vai voltar e você vai voltar, enfim. E eu tive medo, não vou dizer que não, muito medo. Falei, meu Deus, será que eu tô tomando decisão errada? Sabe quando você ora e você acredita, não, eu vou por isso aqui, eu tô sentindo que é isso aqui. E aí você, quando você tem fé, você sabe melhor. Você tem uma decisão e você sabe que não tá decidindo sozinha. E aí eu decidi, falei, não, eu vou. O que for para ser, vai ser. Deus está comigo. E até prova, quando tinha prova final, a primeira prova que eu fiz, eu lembro, a primeira final, eu saí da faculdade sem acreditar que eu tinha ido tão bem em todas as provas, eu parei o carro chorando, agradecendo a Deus, obrigada, porque eu estava passando por momentos muito difíceis financeiros ali. E eu consegui pagar o aluguel, consegui ir bem nas provas, para mim foi uma conquista muito grande. E aí a questão da pandemia, a mesma coisa. Quando eu comecei no marketing, que eu vi que dava certo, que eu tive um momento que escolher entre voltar para a CLT lá, trabalhar para a faculdade, ou continuar o que estava fazendo muito sentido aqui para mim, mas que era incerto, trocar o certo pelo duvidoso, foi uma decisão difícil. Eu tive algumas noites de insônia, eu tive muito medo, mas eu segui a minha intuição e sempre em oração. Você teve, você não tem mais? Porque eu não conheço um empreendedor que não Que tem não uma tem. insôniazinha de vez em quando. Nossa. Mas você teve, você me ensina, Senhora. porque eu acho que até hoje é normal, né? Toda vez que você Adrenalina. vai para um novo desafio, um novo passo, você vai falar bastante da sua expansão depois disso, por favor. Sim. Se a gente quer dar um passo maior, vem essas insônias e uma certa incerteza Faz mesmo. parte. É normal, né? Eu acho que é isso que dá o gás. Eu não Exato. sei viver sem isso mais. Quando as coisas começam a ficar calmas, minha prima mesma fala. Quando É. ela vai lá que eu falo que tá tranquila, eu sei que logo que você inventa alguma coisa, eu não consigo viver na tranquilidade. Eu gosto dessa adrenalina. E aí, quando eu decidi mesmo, aí quando eles tiraram o celular de mim na época, para forçar mesmo, para eu parar de trabalhar. Ou eu decidia, ou eu parava de trabalhar com eles. Eles não me demitiram, mas eles tiraram o celular para forçar eu atravessar, porque na época a fronteira estava fechada, foi pandemia. E eu tinha que atravessar para lá e eu não quis. Então, eu sei que quando eles tiraram, eu falei, eu não pedi demissão. Eu não troquei, porque eu era muito grata pela oportunidade que eles me deram. Então, muito era eu via como ingratidão, não era nem pela oportunidade só. É eu estar saindo de lá para tentar algo novo, sendo ingrata com eles. Então, eu queria fazer as duas coisas. E eu estava fazendo as duas coisas em horários diferentes. Aí, quando ele tirou, eu falei, não, eu não larguei. Ele me tirou. Então, agora, pau. E aí, foi quando eu fui com tudo. Marketing. Aí eu comecei a divulgar, Isso fazer em um que monte ano de que a gente anúncio. estava? 2020, 21? Estudar 2020. 20, Abril tá. de 2020. Foi bem na pandemia, quando começou mesmo. Foi a quando pandemia. começou, bem no início. O meu primeiro trabalho mesmo, início, que eu comecei a estudar foi abril de 2020. Só que você ainda era afiliada, você ainda não tinha os seus produtos Eu era próprios, né? afiliada. E aí eu fazia 20 mil, 30 mil. E eu gosto muito de trabalhar com metas. Eu acho importante falar sobre isso também. Que no início, eu tinha uma média de faturamento. E eu tenho eu podia ter trago uma foto da cartinha de que eu fazia. Que eu fiz uma carta numa época eu queria tantos mil. Eu não lembro se era 80, 90 mil. Em dezembro, eu queria ter isso de saldo na minha conta, na época. Manda pra gente que a gente Quando eu coloca aqui na comecei, tela eu vou depois. mandar. A gente pede pro Matheus colocar aí pra gente. Eu vou mandar. E eu queria ter isso em saldo. Aí tinha uma passagem bíblica, sempre Deus comigo. E eu mentalizei aquilo, eu quero isso para dezembro. E aí foi chegando setembro, agosto, setembro, eu estava muito longe dessa meta. Eu falei, se eu continuar nesse passo aqui, eu não vou conseguir alcançar. E aí, quando você tem uma meta, você tem um estímulo. E aí foi quando eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. Me fechei de anúncio, me fechei de tudo para trabalhar copy. Comecei a trabalhar copy, meu script, minha abordagem. E dias em cima disso. Aí, quando eu comecei a aplicar, foi surreal. Eu apliquei aquilo reformulado, aí foi venda. Eu sei que em uma semana, depois que eu comecei a executar esse script novo, eu faturei mais de 20 mil em uma semana. Para mim, foi muita coisa na época. Teve um dia de lançamento que eu fechei 22 mil em um domingo, numa estratégia que eu fiz de lançamento. Tem gente que não faz isso no ano. Então, isso afiliada, eu não era produtora, foi meu início, eu estava aprendendo muita coisa. E aí eu sei que quando eu bati o valor que eu tinha para dezembro, antes de chegar ao mês de dezembro, era dia 31 de dezembro. Então, quando a gente trabalha com metas, eu gosto de, por exemplo, durante o dia, uma rotina normal. Eu tiro os momentos para poder scriptar, falar os roteiros, né, os pontos, fazer um checklist do que eu tenho para fazer naquele dia, porque eu sou TDAH. Eu me distraio muito fácil. Muito fácil. Te entendo, amiga. Muito fácil. Se eu não anotar, eu passo o dia inteiro tendo... É aquela coisa de uma coisa é você estar muito ocupado, outra coisa é você estar produtivo. Porque você fala com as pessoas, tá correria, tá muito corrido pra mim, não. Mas chega no final Tá do se dia... ocupando, não tá fazendo
porcaria nenhuma efetivamente, Eu né? ia xingar também, mas tá fazendo nada. Pode xingar aqui, amiga. E quando você tem um cronograma, eu, por exemplo, principalmente em período de prova, medicina é muito puxado. Então, quando eu tenho período de prova, eu me desligo do mundo. Só que é muito difícil minha mente desligar. Toda hora eu lembro de uma coisa. Viaja, né? Muito, o tempo todo, tendo ideias, o tempo todo lembrando de coisas. E aí eu tô aqui estudando num foco, e aí vem uma ideia. Aí eu paro e eu já esqueço daquilo ali. Aí eu pego no celular uma notificação e esqueço daquilo ali. Então, o que eu uso como estratégia que eu vou deixar para vocês também, que funciona muito? Checklist. E aí, o que eu gosto de fazer também? Me premiar. Eu faço um checklist de muita coisa. Eu preciso fazer tudo isso aqui até tal hora. Eu determino o horário também. É importante a gente trabalhar com prazo. E aí, quando eu começo a executar, e se eu terminar tal coisa, tudo isso aqui até tal hora, eu vou me premiar com algo. Essa minha premiação, ela varia muito de momento e Seja condição. uma série, um brigadeiro, mas assim, eu combino coisas comigo, né? Eu funciono exatamente filme, igual. normalmente, porque eu não sou de assistir filme, eu acho muita perda de tempo. Eu tenho muita coisa para fazer o tempo todo. Então, se eu tô desocupada, eu procuro algo para trabalhar. Ou eu tô em um momento com alguém. Se eu tô com alguém, lógico, eu me desligo. Mas se eu tô sozinha, eu não vou assistir filme, eu não consigo. Nem me concentro. Eu prefiro estar trabalhando, eu acho prazeroso trabalhar. Eu amo trabalhar, eu amo o que eu faço. Então, eu coloco como prêmio assistir um filme quando eu consigo, se é algum momento que eu não posso viajar, porque eu gosto de viajar. Eu vou viajar para tal lugar se eu conseguir tal coisa. Depende do momento. Sim. E aí, quando é algo assim, ou eu vou comer tal coisa, eu vou sair para o restaurante tal, eu me premio de alguma forma. Você vai escolher algo que faça sentido para você, que te dá prazer, para você se estimular com aquilo. Então, quando eu começo a aplicar, eu pego o checklist, vou fazer tal coisa. E eu foco naquilo ali. Vem uma ideia que é normal, que vem mesmo, o que você faz? Você joga pro papel. A minha secretária, ela, de ponta por ano, que agora eu tô sem secretária, eu vou morar aqui, não tem nem apartamento ainda, vou procurar. Mas ela sempre organizava meus papeizinhos, porque é papel espalhado para todo lado. Anote cola do espelho do banheiro, anote cola do volante do carro, tudo, eu anoto tudo. Sim. Então, eu tô fazendo algo, eu jogo pro papel. Ah, eu lembrei que eu preciso postar em tal lugar, eu lembrei que eu preciso ver tal coisa. Eu paro o que eu tô fazendo, anoto e volto o que eu tô fazendo. Porque se você não anota, o seu cérebro, ele trabalha com neurovendas, ele é especialista. Dispersa, cara. Sua mente dispersa. E aí você fica pensando, você tá aqui, mas eu não posso esquecer daquilo, eu não posso esquecer daquilo, eu não posso esquecer daquilo. Trabalhando para não esquecer e não concentra aqui. E você não faz nenhum dos dois. Nenhum dos Você dois. fica dispersando uma tremenda energia pro que você não pode esquecer e você não foca no que você tem que fazer. Exatamente. E eu acho que assim, se você me permite, Isa, você falou uma coisa muito legal. A gente precisa trabalhar com metas. Eu vejo muita gente que acha que tem metas, que acha que tem objetivos. E você não tem objetivos, nem metas, nem sonhos. Você tem devaneios. Você anota um monte de coisa no papel, mas a palavra sagrada que você usou aqui é: você precisa trabalhar as suas metas. E aí eu quero ter um monte de meta, bota um monte de coisa bonita no papel e não trabalha. Não executa. Ah, eu quero ter dinheiro, só que você não levanta a bundinha da cadeira. Ah, eu quero ter o shape, só que você não treina. Come que nem um leitão. Então você não está trabalhando na direção das suas metas. Você só tem sonhos e devaneios. Exato. Então eu acho que isso de assim, tem um checklist. O que eu preciso fazer hoje para que essa meta aconteça? Seja vender um produto, seja fazer uma abdominal, seja cortar um chocolate, mas faça o caralho que você se compromete. E não fique apenas sonhando bonitinho, bonitinha. Exatamente. E as pessoas perguntam, como você dá conta de tanta coisa? Medicina, faço. empresa. Eu faço checklist. Quando eu não faço, não adianta. É normal. É normal, isso é natural. Faz parte de mim, de vocês que estão assistindo. Se você não trabalha um checklist, você esquece, você pensa em muita coisa, você tem muitas ideias, mas não consegue finalizar. E onde chega o final do dia, você vem aquele sentimento de frustração, de incapacidade, gera ansiedade muitas das Sim. vezes. Então, se você... E você entra num ciclo muito mais improdutivo de É um loop culpa, infinito. um loop infinito. De culpa, eu me sinto incapaz, eu me sinto mais deprimido e eu não produzo. E assim, Só as pessoas fazem. e eu vejo que muita gente cai na armadilha. Giza, me explica como é que funciona pra você. De se dar muitas metas pro dia. Ah, eu coloco uma checklist linda de 18 coisas que eu vou fazer. Cara, o seu cérebro não tem a capacidade de realizar tudo aquilo. Ou pelo menos fragmente em áreas. Pô, na minha área pessoal, na minha área de saúde, na minha área de relacionamentos, na minha área financeira, profissional, eu tenho 2, 3 metas. E enquanto eu não termino, e a Lê sabe como é que eu sou psicopata pra isso, enquanto eu não termino alguma coisa, dificilmente eu tiro o pé. Às Isso vezes é eu vou até importante. mais tarde, às vezes eu vou ficar mais cansado. Compromete outros que ficam para depois, mas Exato. você termina porque você começou. Eu termino o que eu comecei. Então, às vezes, assim, eu tenho um poder, por ter um certo grau de TDAH também, eu me forço a ter um hiperfoco. Então, poxa, eu vou fazer tal coisa, eu sento e faço aquilo até terminar. Exato. Me incomoda muito. Começa, não termina, eu não segui pontualidade comigo, combinados comigo, né? Como é que você opera com isso? De as suas listas, os seus casos? É quase que um joguinho também, eu gosto de falar disso. Essa questão do checklist, porque
quando você anota, e anotar tudo, tá? Não é só anotar o profissional, o pessoal também. Se você é dona de casa, se tem horário para buscar filho na escola, se tem horário para fazer almoço, você inclui tudo. Lavar roupa. Tem algumas coisas que você precisa colocar também, que você pode ajustar, mudar o horário se precisar, porque acontecem imprevistos. Se você ocupa o dia todo, tem alguma coisa que acontece que não estava ali. Sim. Então, por exemplo, lavar uma roupa é algo que pode ser remanejado. Tem coisas que pode. Então, você tem que ter isso também claro ali. Mas é colocar tudo e algo que seja, como ele falou, algo que seja alcançável, que você saiba que aquilo é possível. Porque também se você coloca muita coisa achando que você é o super-homem, vai dar conta de tudo, chega no final do dia você vai se sentir frustrado da mesma forma, que você é humano. Eu acho muito legal isso que você falou, que assim, muita gente fala sobre gestão de tempo. E tempo você não gerencia. O tempo ele passa da mesma forma para todo mundo. O que a gente gerencia são as atividades. As atividades. Você não gerencia tempo. Você não consegue controlar o que você faz com 60 minutos. Ele passa do mesmo jeito. Mas a gente gerencia as atividades e a nossa capacidade de realizar dentro daquilo. Se você é mais organizado, menos, tem mais velocidade, menos. Nossa. Tem coisa que eu sei que eu demoro para fazer. Se eu demoro para fazer, eu coloco uma janela um pouco maior. Um dos ganhadores do Prêmio Nobel de Economia Comportamental e de Psicologia Comportamental fala bastante sobre a falácia do planejamento, que é uma coisa que a grande maioria dos empreendedores, vendedores, líderes, pais, mães e a gente na vida pessoal não considera. Você fala, poxa, eu preciso fazer, às vezes, um script novo para a galera do meu call center. E eu vou fazer isso em meia hora. Não vai, linda. Muitas vezes você vai levar 3 horas. Dias, vão te interromper dias, você vai pensar, repensar, pesquisar. Não é só falar assim, poxa, eu vou sentar e escrever em meia hora. Não vai. E muitas vezes nós planejamos a coisa de forma errada. Poxa, eu quero juntar R$1 milhão. Só que você esquece de imprevistos, de às vezes premiações, uma viagem que você quer fazer, um mês de faturamento pior, impostos que às vezes você vai ter que pagar que você não calculou. Então, a gente erra muitas vezes em planejamentos financeiros, tempo, gestão, atividades, resposta das pessoas por viver num mundo meio encantado de que tudo vai dar certo, né? De que não tem imprevisto. Tudo que aconteceu na tua vida, Giza, você teve muitos imprevistos. Quais foram as piores, as maiores, talvez, lições que você teve aí com esses altos e baixos entre muda de país, volta, começa, empreende, pandemia, que você pode compartilhar com a gente? Cara, o que resume tudo isso é justamente a questão de você entender que você é capaz de absolutamente tudo. Tudo aquilo que você sonha. Se Deus te permite sonhar, Ele te permite realizar. Às vezes a gente quer muito algo, mas a gente olha aquilo e acha que aquilo não é possível para nós. A gente acha que a gente não tem a capacidade de alcançar que fulano de tal alcançou, eu gostaria muito, é um sonho meu também, mas eu não tenho a capacidade que fulano tem. E isso não é verdade. Nós temos a mesma capacidade. Repito, a gente pode absolutamente tudo. Eu sigo. A questão é você se inspirar também. É o meio. Vocês falam, a Letícia fala muito, você também fala muito sobre isso. Questão de você, da ambiência, né? Com quem você se comunica. Onde está a sua atenção? Porque se você está no meio de 3 pessoas que não têm sucesso, 3 pessoas, por exemplo, que trabalham na CLT, você provavelmente vai ser o quarto. Se você está com 3 pessoas que têm ambição, que buscam crescimento, que têm resultado, você vai ser o quarto a ter resultado também. Pô, deixa eu te perguntar isso. Você mudou de meios, de amigos? Algumas pessoas ficaram para trás. Como é que você lida com isso? Porque você deve ouvir, às vezes, criticar. Agora ficou rica, ficou metida, esqueceu os amigos pobres. Tem isso? Tem muito, muito. Eu tenho muitos amigos, muitos não. Quem tem muitos amigos não tem nenhum. Eu tenho poucos amigos, na verdade, que eu considero amigos de verdade. Mas eu tinha muita amizade. Eu tive aquela fase de achar que uma roda grande de amigos era o que eu precisava. Que eu estava bem se eu tivesse muitos amigos. Então, eu queria, quanto mais, melhor. Amigos de festa. Agora mesmo, eu passei 5 anos fora, foi onde tudo aconteceu. E quando eu volto, que eu vejo, eu falo, caramba, as pessoas parecem que... Muitas pessoas. Eu saí para né? Muitas pessoas. Eu fui num evento com uma amiga, e aí eu observando algumas pessoas, as mesmas rodinhas continuam do mesmo jeito. E muitas vezes julgam, né? Então, eu tenho amizades que eu mantenho, que eu tenho um carinho muito especial, que eu sei que torcem por mim de verdade, que me incentivam, que me colocam para cima. E estão me apoiando. Mas tem muitos amigos da época, principalmente de festa, que não fazem o menor sentido. Que eu sento para conversar. Na verdade, eu nem sento. Não tem como. Não tem nem conversa, né? Nem marco o encontro. Porque as conversas não batem. Mas aí, às vezes você encontra, você vai conversar. Você não pode falar, por exemplo, de um faturamento alto, que as pessoas já julgam, já olham assim, o que ela faz de errado. Ou acham que você está se exibindo. Sim. Então, tem que saber com quem você conversa. Porque... Para algumas pessoas, se você fala de um faturamento, por exemplo, de 10 mil mensal, para algumas pessoas isso é absurdo, até você sentar com alguém que faz isso por dia, 10 mil por dia. Sim. Então, você tem que cuidar muito com quem você fala, onde está a sua atenção,
procurar estar no meio de pessoas que buscam, que têm o mesmo objetivo, o mesmo propósito, que você vai falar do seu sonho, a pessoa vai te apoiar ou vai compartilhar o dela que parece com o seu. Agora, se você compartilha o seu sonho com uma pessoa que não vive aquilo, ela vai provavelmente te jogar para baixo, vai te fazer desanimar daquilo, desistir daquilo. Então, isso é muito importante também. Essa questão mesmo agora da minha transição da CLT para trabalhar para mim. Eu sempre trabalhei muito, muito, mas eu não conseguia ver essa questão de eu ser a chefe, eu ser a... E o digital foi o que abriu minha mente para isso, de entender que eu posso trabalhar para mim, que eu posso ser a minha própria chefe. Porque quando você viu, eu faturo 10, 20, 30, 80 sozinha, cara, eu sou muito capaz. Então, daí para você dar esse passo de começar a liderar pessoas, ter seus afiliados e os seus produtos, foi muito mais possível, né? Aí eu comecei a me inspirar em pessoas que eu acompanhava, que eu admirava, e que eu, caramba... E eu lembro que uma das pessoas que eu admirava ainda, a Thay não tá aqui, mas era o pai da filha dela. Ah, tá ali. O pai da filha dela, na época, ele faturava 15 mil no mês. Eu falava, caramba, ele faz 15 mil no mês. Uau! E o meu sonho, um dia eu vou chegar lá, 15 mil no mês. Então, até eu ver que eu já fazia isso num lançamento de algumas horas. Sim. Você fez um domingo 22, de repente, né? E eu gosto de seguir pessoas e me inspirar. E isso é algo que muita gente faz errado também. Você vai seguir pessoas e você quer se comparar. E aí é onde você se frustra, se acha incapaz, acha que... A gente não pode comparar os nossos bastidores com o palco dos outros. A gente não sabe o que ela passou para estar ali. A gente não sabe o que ela passa ali por trás. Então, a gente tem que seguir pessoas que estão onde a gente gostaria de estar. Eu me mudei para São Paulo agora por conta disso também, para me conectar com pessoas maiores que eu. Mas a gente tem que seguir pessoas e se inspirar nelas. O que ela fez para estar ali? Não olhar e, o que ela fez já num sentido de negativo, Sim. o que ela tá fazendo de errado. Eu quero ser igual agora. Porque às vezes assim, eu tô olhando hoje pra Giza, só que a Giza tá na página 57 do livro dela, e eu tô na página 2 do meu. Então, é uma jornada até eu construir minhas 55 páginas e chegar onde você tá, né? E eu gosto de fazer tudo passo a passo. Eu não atropelo as coisas, eu não sou muito imediatista também. Eu tem que fazer muito sentido para mim. A questão do... Primeiro trabalho no digital foi como afiliada. E aí eu dei o meu máximo naquilo ali. Tanto que eu consegui, nos últimos meses, eu já estava fazendo mais de 80 mil como afiliada. Fui top 1 por vários meses. Minha garganta tá rindo. Por vários meses fui top 1. Vou tomar uma água. E aproveita e conta isso pra gente de afiliada top 1, você performou por meses nisso, e aí como é que você migrou para agora ter a sua marca e ter os seus afiliados? Que eu acho que é uma história muito legal. Isso é muito incrível. Eu fui top afiliada número 1 várias vezes e muita gente entrava em contato, porque quando você é top 1, você aparece bastante. Sim. E aí muita gente entrava em contato querendo me lançar. Você tem que se lançar, você tem que se tornar produtora. E no início eu não queria, era algo muito desafiador. Eu falava, não, estou trabalhando aqui, eu tenho muito que crescer aqui como afiliada ainda. Estava tendo resultado legal e para mim era absurdo, né? De onde eu saí. Mas aí você, conforme você vai evoluindo, as coisas vão fluindo de forma natural. Uhum. Até eu perceber que, não, realmente, eu acho que meu ciclo aqui já encerrou. Está na hora de ir para a próxima fase, para o próximo nível. Uhum. E aí foi quando... você estava comigo nessa época, eu acho? Tava. Né? Uhum. Foi quando... Celebrou junto, né? Quando a gente celebrou o champanhe, verdade. Uhum. Eu decidi lançar o meu primeiro infoproduto. E foi muito louco. Eu lembro que quando eu lancei o meu primeiro produto, era um curso também, eu fiz quase 200 mil no primeiro dia de lançamento. Que espetacular. Então, foi um lançamento muito grande para mim. Foi um resultado muito extraordinário para quem estava começando. E eu trabalhei aquilo e sempre dando o meu melhor para quem estava comigo, desde sempre. Tanto que eu tenho hoje, depois de anos, afiliados desde a época que estão comigo. Eu lembro que a Adri, que ela é daqui de Jales, São Paulo, ela falou, Giza, eu já me decepcionei com tanta gente no digital, eu estou com você há tanto tempo e você nunca fez nada para me decepcionar. Quando ela falou isso, aquilo explodiu na minha mente. Eu falei, velho, eu realmente estou no caminho certo, estou trabalhando da forma certa. Para uma pessoa falar isso, porque eu nunca parei para pensar, que eu dou o meu melhor sempre, eu me preocupo muito com o resultado deles, muito. Eu acredito muito que eu tenho tido esse crescimento tão grande por conta disso, porque eu trabalho com propósito. O meu produto, ele ganhou um espaço muito grande. Em Rondônia, ele é número 1. Porque eu lancei o infoproduto primeiro, como produtora, e trabalhei com ele, acho que aproximadamente 1 ano. E aí eu decidi dar o próximo passo e decidi lançar o primeiro produto físico, que eu já trabalhei com emagrecedor. É um emagrecedor, o meu primeiro produto físico, o Success Fit. Eu já trabalhei com emagrecedor, então eu tinha uma noção de como era, como era tanto questão de componentes, como lidar com o público, né?
E aí eu decidi lançar o meu, sem postar nada, sem falar nada em Instagram. Só fui na indústria para saber como funcionava, o que precisava, entender sobre os componentes. Eu já tinha os componentes em mente que eu queria. Ela me apresentou, olha, eu consigo montar isso aqui. Eu falei os componentes, o que ela tinha. E aí ela montou as primeiras amostras. Eu levei para casa. Eu testei essas amostras em várias pessoas sem postar nada. Porque hoje a gente fala de encapsulado, venda de encapsulado. Eu sou produtora de encapsulados, né? Tenho 2. Então, tem gente que tem um certo preconceito por conta de produtores que só trabalham com o digital e lançam alguns infoprodutos, alguns encapsulados com matéria-prima barata para poder girar, dar uma comissão alta, conseguir um preço baixo e vender muito. Marketing. Muitos trabalham só com o marketing mesmo. E não focam na qualidade. Eu No resultado da sou pessoa uma mesmo, quase né? médica, É. então eu preciso zelar por isso. Eu sempre pretendo lançar todos os produtos que eu lançar, isso é algo certo para mim. Eu vou lançar produtos que trazem resultado. Então, antes eu testo. Não escolho os componentes mais baratos, tanto que se eu olhar a composição do meu emagrecedor, são os melhores componentes que existem no mercado. E eu testei, quando eu vi o resultado, aí eu comecei a postar. Tanto que os primeiros posts estava lá, amostra grátis. Eu não mandei fazer rótulo, não mandei fazer nada. Porque eu não tinha certeza se Sim. ia ter resultado. Quando eu vi que tinha, aí pau. Aí eu comecei. Aí eu comecei a postar, já mandei fabricar, já mandei produzir os rótulos em Goiânia, fabricá-la. Enfim. Ela fiz um lançamento e os meus afiliados, que era da época do produto, do infoproduto, vieram comigo para lançar o Que produto. confiavam em você. Eles Confiavam em compraram mim. você antes do Exato. produto, né? Então, o primeiro lançamento que eu fiz, zerou o estoque. Foi uma explosão Demais. do Success Fit. E aí eu decidi ir para o próximo passo, de novo, mais uma vez. Depois de um tempo, tem quase 3 anos que ele está no mercado. Aí esse ano eu decidi trancar a faculdade, foi dezembro, estava até dezembro estudando, finalizei o quarto, agora para o quinto. E decidi trancar para me dedicar 100% no meu negócio, na minha empresa, enquanto saía a documentação, porque é um processo demorado, para eu transferir para o Brasil. E aí, nesses 3 meses, eu já tinha definido o que eu ia fazer. Lançar o infoproduto focado em produto físico, lançar o colágeno e o call center. Então, eram três Grandes chefões projetos, muito grandes. E aí, eu lancei o infoproduto rapidinho, com pouco tempo, acho que menos de um mês, ele já estava entre os mais vendidos da plataforma, na primeira página. Lancei o encapsulado, que foi um dos maiores desafios da minha vida. Tive muitos surtos, tive insônia, aquilo que a gente estava falando, tive insônia. Muito desafiador, foi muito desafiador. Em alguns momentos eu achava que eu não fosse dar conta, mas aí eu orava para Deus, pedia força para Deus e Deus me acalmava e eu conseguia levantar no outro dia e continuar, até que eu lancei. Aí lancei num dia, no mesmo dia foi minha despedida na fronteira, no outro dia já peguei estrada, já cheguei em Ji-Paraná, em Rondônia. E aí foi quando já comecei a mudança da minha mãe, já comecei a montagem do call center, sem intervalo, sem descanso. Não. E aí agora que eu tô conseguindo descansar, que eu consegui montar uma equipe muito foda lá no meu call center, a minha mãe tá confortável, instalada, com tudo prontinho do jeitinho dela. Agora você consegue pensar Eu tô em na mudança. fase mais tranquila Tá agora. curtindo esse sucesso todo Isso, também, né, e Giza? agora é onde eu decidi que a gente não pode se acomodar. Sabe quando você percebe que o seu negócio está crescendo muito e o que você sabe foi suficiente para chegar até ali, mas que dali para frente eu olho assim e falo, caramba, eu não vou conseguir controlar isso. Sim. Eu preciso me especializar, eu preciso buscar evolução. E aí me inscrevi em uns treinamentos muito grandes, investimento alto, para me especializar e poder capacitar. Pagar o preço, literalmente, né? Com dedicação de tempo, de dinheiro, de delegar funções. Que eu vi que você falou que você contratou gerentes, conta. formou um time foda. E eu vejo que muitas vezes assim, pô, eu quero ter uma empresa gigante, quero ter um faturamento extraordinário, eu quero ser gigante. Cara, sozinho, você pode ser um gênio, mas você não tem capacidade de carregar essa carga sozinho nas costas, né? Quanto que, antes a gente até abrir para a galera que está aqui no ao vivo para fazer perguntas também, né, Giz? Eu quero ouvir de você assim, como que você mede esse momento de que assim, seus ciclos estão fechando e que, puta, não está fazendo sentido até aqui? Quando eu percebo que eu quero, eu visualizo que dá para fazer muita coisa, que eu consigo, se eu conseguisse dar conta de aplicar aquilo ou executar da forma mais profissional possível, eu conseguiria muito mais resultado para a minha equipe, para os meus afiliados. E aí você quer fazer uma coisa, quer fazer outra, e tem muita coisa que você sabe que faz todo sentido, que deveria estar executando, mas que você não sabe como fazer tudo aquilo da forma certa. Aí é hora de pedir socorro. É hora de pedir socorro. E aí é onde eu fui atrás. E aí tem uma equipe muito grande que eles já pegaram a minha empresa, estão fazendo diagnóstico, eu vou ficar alguns dias imersas lá com eles, depois um acompanhamento de 6 meses. Então, não significa que... As pessoas olham de fora, nossa, ela é muito grande, ela é muito foda. Mas eu percebo
é aquela coisa de lá eu percebo que eu sou grande. Já me achei muito grande. Hoje que eu tô me conectando com pessoas maiores, eu percebo a minha pequenez. E eu acho isso importante, porque eu não me acomodo. Eu percebo que eu preciso buscar mais. Essa questão de eu perceber que o que eu sou suficiente é muito importante. Porque quando você acha que você já é a pessoa foda, que sabe tudo, você tende a não evoluir. Eu sei que eu posso evoluir muito mais. E eu ter pessoas, essa questão de saber gestão, de montar equipe, é muito importante. Eu sozinha não seria capaz nunca. Eu tenho toda essa evolução, esse crescimento, graças à minha equipe, os meus afiliados. Eu falo que o meu produto, ele é esse sucesso todo graças à minha equipe. Ele é número 1 em Rondônia por conta da minha equipe. Eu devo muito. Tudo que eu faço... Ontem eu estava num evento, numa imersão presencial, um evento incrível. Eu vendo eles falarem, a minha equipe precisa ouvir isso, eu preciso passar isso para minha equipe. Eu gravei vídeos ali ao vivo com eles dentro do grupo, naquela bolinha de vídeo, para eles verem que era naquele momento. Então, eu acho importante, não é só sobre mim. Se fosse o sucesso só é sucesso quando ele é compartilhado com outras pessoas. Se você sozinho não é sucesso, não faria sentido. Eu nem conseguiria, na verdade. Então, eu sou muito grata. Eu trabalho muito com propósito. E eu tenho certeza que isso é o que me impulsiona, porque eu sempre penso no próximo. Se eu vejo que fulano tá triste, fulano não tá tendo resultado, mas que tá buscando, eu foco naquele fulano, eu vou fazer alguma coisa. Eu tô sempre de olho, eu não consigo dar suporte para a equipe toda ali no individual, mas eu tenho uma equipe treinada para isso. Entendi. E que me passa, eu tô sempre lá acompanhando, eu tô respondendo um ou outro, eu me faço presente. E eu acho muito importante eu observar as dúvidas, onde eles estão com dificuldade, e em cima daquilo eu percebo quais são as principais, as que mais se repetem, o que eu vou fazer para melhorar isso? Eu vou gravar uma aula a mais? Eu vou entregar um conteúdo mais elaborado? Eu vou fazer uma mentoria ao vivo em cima daquele tema para trabalhar aquilo. Então, eu acho importante para o desenvolvimento deles essa questão, esse acompanhamento, porque eu sei que eu tenho muito que treinar, e eu estava conversando com você sobre isso também. Essa questão de eu ir atrás de mentores, eu buscar pessoas acima de mim, porque eu transbordo na vida de muita gente, né? Aquilo que a gente estava conversando. E eu preciso receber se abastecer. Me abastecer, isso que você falou. Isso é muito importante. Então, eu tenho duas perguntas para você. Primeiro, um comentário e uma pergunta, na verdade. Eu vejo que, assim, em todo o seu discurso e toda a sua jornada, Giza, o que permeia muito é um dos nossos princípios da E2AP, que é justamente a humildade, de entender que você é foda, que você é capaz, que você é muito boa, mas a gente tem uma limitação de tempo, de capacidade, de ideias, e eu preciso escutar os outros, eu preciso de feedback, eu preciso entender que eu vou depender de outras pessoas para me desenvolver, né? A gente fala muito disso na nossa escola. E aí vem minha pergunta. Hoje, onde são as suas fontes de abastecimento? Acho que além do espiritual, né, dessa busca e esse apoio em Deus que você tem tão forte, hoje, onde você busca fontes? Sempre no mesmo lugar? Você gosta de circular em círculos diferentes? Como é que é isso para você? Esse foi um dos motivos de eu me mudar para cá, porque lá é muito limitado. Lá são poucas pessoas mesmo que se destacam no digital. Então, os que se destacam tendem a ir embora normalmente. Então, para o meu crescimento lá, eu estava bastante limitada. E por isso que eu decidi vir para cá. Porque eu consegui ter um resultado muito grande sem nunca ter me conectado com uma pessoa grande, com um mentor grande. Legal. Imagina agora me conectando. Eu não uma consigo, máquina. Eu não consigo visualizar o que Deus está preparando para mim. Sim. Mas se eu falar para você que eu me conecto com tal mentor, eu tenho um mentor assim, um mentor assado, eu não tenho. Eu vim para buscar isso. E você hoje bebe de diversas fontes, então, basicamente. Você falou, eu vi um palestrante legal, eu comecei a seguir. Vi um palestrante legal, eu comecei a seguir. Isso. Exato. E você soma aí o melhor de cada um, na verdade, hoje. Aí esse final de semana, não sei se posso falar nomes, mas esse final de semana eu estava num evento muito grande do Thiago Finch. Já entrei já para um grupo dele que é mais seletivo, é um grupo pequeno, então eu vou ter acesso a toda a equipe dele, então já para mim é um avanço muito grande. Sim. Já me conectei com pessoas da equipe dele, tipo, de ter o WhatsApp pessoal, de eles quererem me passar coisas que não estão dentro do treinamento, dentro do que a gente comprou ali, do que a gente adquiriu fora. Tem o G4 Tract agora que eu estou indo também, que eu me inscrevi. E eles têm todo um procedimento dele, o treinamento. Mas eu já fiz amizade com o cara que fez a venda para mim, que é o vendedor. Ele é o atendente lá do call center. E ele vai me receber lá no call center, não tem nada a ver com o evento. Vai me receber lá para eu conhecer toda a estrutura, como eles trabalham. Então, eu vim aqui para me abastecer do máximo que eu puder, absorver o máximo que eu puder, agarrar todas as oportunidades que eu tiver de conhecimento. Muito bom, muito bom. Você quer comentar alguma coisa? Não, só parabenizar
parabenizar, amiga. Todo esse crescimento, esse sucesso é justamente por essa sua preocupação, sabe? Que você tem. Eu sou do digital, eu também fui afiliada, eu conheço diversos produtores, né? Eu falo, ajudo hoje diversos produtores a se desbloquear mentalmente e a gente vê. Os que param no meio do caminho é justamente porque não teve essa humildade de se permitir para o próximo nível e não teve esse cuidado com cada um dos seus afiliados, com cada um dos seus clientes. Que eu falo, antes de você ter seus afiliados ali, tipo, você tinha esse cuidado comigo, cuidado com cada um, cada venda direta que você fazia ali, você tinha esse cuidado. Então, e que não tinha, que, por exemplo, quando eu comecei no digital, nem era sua obrigação, tecnicamente, cuidar de mim, porque você me vendeu um produto de outra pessoa. Exatamente. Então, esse cuidado que continue fazendo o que você faz, que vai continuar a ter cada vez mais resultados. Esse é o seu diferencial, amiga. Maravilhoso. E o resultado tá aí, né? Então, Giza, conta pra gente próximos planos, essa jornada toda, o que você vislumbra aí pros próximos meses e anos até? Qual que é a tua visão de longo prazo? Onde eu vejo a Giza em 10 anos? Nossa. Né? Eu trabalho muito com metas. Eu falo sobre metas, eu trabalho com metas a médio, curto e longo prazo. Ao mesmo tempo, eu confio muito. Agora, para vir para cá, por exemplo, eu não sabia se eu viria para morar ou não. Quando eu decidi vir, foi para esse evento do G4, a princípio. Aí veio outro evento. Eu sei que eu tô com a minha agenda toda lotada. Sim. Por vários dias, com vários eventos. Mas o primeiro que eu vim foi para um treinamento. Então, eu comprei passagem, não era mudança. Eu comprei uma passagem de ida e volta. A volta eu já perdi, porque eu vim só de vinda. Mas quando eu estava nessa transição, será que quando eu comecei a pensar na possibilidade de vir morar, eu pensava, meu Deus, me ajuda a decidir se eu vou para morar, se eu volto, me dá discernimento, enfim. Até eu estava preocupada com o call center. O que me prendia lá era o call center, porque eu não tinha atendente suficiente, eu não tinha uma pessoa à frente, eu não tinha liderança, era tudo eu. Eu tenho uma equipe muito grande que me ajuda, mas ali, naquele presencial, eu não tinha. E eu precisava. E eu orei para Deus me ajudar, para Deus me dar um sinal. E é muito incrível como Deus age. Ele rapidamente me colocou uma atendente, uma pessoa que preencheu o formulário, eu coloquei como atendente. Essa atendente, no primeiro dia, ela já observava tudo, ela limpava, ela já chegava limpando, ela estava atendendo aqui, vendendo, já vendeu muito, que é o que a gente busca, vendeu muito, e observava a atendente do lado dela que estava fazendo o teste também, ó, pediram um link aí, ó, falaram isso aqui. Eu já percebi que ela era atenta a tudo que estava acontecendo à volta dela. E eu já comecei a observar, essa menina é diferente. Uma mente já mais estratégica, né? Não isso. operacional. Aí eu falei, será, meu Deus, que o senhor já mandou a gerente para mim? E comecei a observar, e aí eu tive a certeza. Ela falou para mim que já gerenciou realmente outras lojas. E eu coloquei ela como gerente, ela tá fazendo acontecer. Aí eu falei, não, eu acho que o sinal que eu queria, que era para eu ir morar, eu acho que eu já recebi. Então agora foi onde eu decidi. vai ser nossa vizinha. Seja bem-vinda a São Paulo. A gente vai turistar muito aqui. Já temos ótimas recomendações aí para você. Eu quero todas. Muito todas bom, que muito puder. bom. Então eu decidi vir morar, mas o mais importante, antes de eu decidir, eu não ficava naquele aperto, naquela pressão, tem que dar certo isso ou tem que dar certo aquilo. Eu sabia que Deus está cuidando. Eu falava, Senhor, eu sei que o Senhor vai preparar o melhor para mim. Aquela coisa de, eu tenho as minhas vontades, que seja feito, mas que seja feito a sua. Sim. Se não for igual, que prevaleça a sua vontade. Então, eu sabia que se fosse para eu vir para cá, seria o melhor. Se fosse para eu ficar, seria o melhor. O que eu tenho para mim é ter uma meta, é importante você ter um objetivo, mas dar o seu melhor hoje, no hoje. Sim. Então, hoje eu dou o meu máximo. Se eu ia para São Paulo, eu lá, né? Se eu vou para São Paulo ou não para morar, eu vou saber, eu vou sentir mais pra frente. Deus vai me mostrar. Mas agora eu preciso dar o meu melhor dentro do que eu tô fazendo aqui hoje. E era isso que eu fazia. Aí eu recebi o sinal e decidi me mudar. E tô aqui. Ainda não decidi o apartamento, mas eu tenho certeza que ele não me mandou pra cá pra morar à toa. Ele não me deu esse sinal à toa. Com certeza não. Eu tenho certeza. Quando nós viemos pra São Paulo também, porque a gente morava em Campinas, moramos um tempo em Fortaleza, e aí vamos pra São Paulo pra passar uma temporada, até por questões familiares, saúde e tal, e vamos ver qual que é. Só que várias coisas começaram aí acontecendo e portas se abrindo, aí o podcast virou uma realidade e fomos ficando também. Então, assim, eu acho que quando as coisas se alinham, facilita a nossa decisão. A decisão não é nossa, né? É algo maior. Não esperar o momento certo, desde o gravar stories, esperar você estar perfeita, eu tenho que estar muito bem produzida, eu tenho que estar com um cenário muito bom, não. Faça o melhor que você pode, dê o seu melhor dentro das condições que você tem, enquanto você não tem condição para fazer melhor ainda. Sim. Então, Mestre Cortella já fala muito bem sobre isso, né? Exatamente. Não tem como não lembrar dele. Mas é você acreditar que no seu sonho. Deus não te permite sonhar. Ele não te dá um sonho que você não seja capaz de realizar. Se ele te permite sonhar,
ele te permite realizar, ele vai te capacitar para isso. Só que você precisa acreditar e executar. É o passo Fazer de a fé sua parte, né? que você falou agora há pouco. Porque eu gosto muito dessa ideia de que assim, poxa, Deus não te permite sonhar algo que você não possa realizar, tudo bem. Só que eu te permiti sonhar, agora me mostra que tu tá afim. Faz o mínimo da tua parte. Começa, pra eu te dar condições melhores, me mostra que no mínimo você tá afim. Que você levanta na hora, que você se empenha, que você dá energia, que você se conecta com as pessoas. Aí eu falo, pô, legal, eu acho que a Lê tá afim. Vou lá, vou dar um pouco mais de condições. Agora, Deus, me dê condições melhores. E tu não faz nada... Só pensando na lei da atração, meu amigo, é muito otimismo. É muito otimismo, né? Maravilha. Eu acho que assim, né, Giza, fica muito claro o quanto, independente de formação técnica, acadêmica, apoio familiar, inclusive capacidade financeira, lá no início da jornada, o que mudou completamente o teu jogo, a tua realidade, a realidade da tua família e de muita gente que você influenciou e ajudou a fazer milhões ao longo da sua vida, foi mentalidade e comportamento. Para mim é muito claro o quanto uma pessoa de mentalidade blindada e comportamentos alinhados consegue realizar o impossível para a grande maioria das pessoas. Que é muito do que a gente fala na nossa escola, é muito do que a gente fala nos princípios da E2AP. Você quer falar sobre como as pessoas podem se tornar uma Gizinha, uma máquina, assim mulher, também, estando com a gente na E2AP? Ela é muito sábia. Quando ela começa a falar, eu fico assim... Ai, vibrada. amiga, eu te amo. Eu falo, obra sua, né? Obra sua. Minha cria. Ai, que obra orgulho. sua. Delícia, olha, você né? tá vendo aqui a fonte, literalmente. Giz entrou no digital e eu entrei, depois ela me fez o convite e eu fui entrar 6 meses depois. E eu falei, o que diferencia a gente, hoje, eu e ela, termos resultados e estarmos aqui crescendo cada vez mais, é justamente essa mentalidade. Você viver essa metanoia de sempre buscar a habilidade que eu preciso desenvolver, qual que é a mentalidade. A sua mente hoje que fatura um salário mínimo não é a mente que vai faturar 10 mil. A mente que fatura 10 mil não é a mente que vai faturar 1 milhão. A mente que fatura 1 milhão, ela não é capaz de manter esse 1 milhão e fazer bilhões. Você tem que estar sempre em crescimento, sempre trabalhando. Sua crença de identidade, quem você é verdadeiramente, as habilidades que você possui. E aí você trabalha o seu merecimento e você se permite viver esse extraordinário. Eu falo, quantas pessoas nós conhecemos, eu conheci produtores, e eu atendo hoje, inclusive, que pararam no meio do caminho, que se perderam, por quê? Chega num teto de faturamento e simplesmente se sente bloqueado. O que aconteceu? A mente dessa pessoa, ela não estava preparada para conceber e para desfrutar de todo esse resultado. Então, automaticamente, ela se sabota, faz péssimos investimentos, se bloqueia, se conecta com as pessoas erradas. E a solução para você se trabalhar mentalmente e se permitir para o próximo nível se chama E2AP. E2AP nada mais é do que a nossa escola, o ambiente para prosperar. Olha só, você está vendo a fonte. A Giza, ela era afiliada, eu me tornei afiliada, mentora, a Giza criou os produtos dela e agora, assim como os meus atendimentos individuais, nós temos a nossa escola. Foi fruto, eu falo, né? Foi fruto de tudo isso. Que acontece totalmente no digital, onde você vai encontrar 17 princípios para reprogramar a sua vida, para se permitir para o próximo nível. E não só a âmbito profissional, financeiro, mas também de relacionamento, para você se permitir ter um Deus do seu lado, né? E quando a gente fala sobre isso, né, de a pessoa atingir o máximo do que a capacidade de crença dela permite, a pessoa fala, imagina, se eu faturar 1 milhão, eu não vou ser burro de queimar isso. Só que você faz isso o tempo todo. Você conquista, às vezes, uma saúde ou um corpo legal e não consegue manter. Aí você se empanturra de besteira que não devia, vai para vícios, álcool, drogas lícitas ou ilícitas. Às vezes você chega no cargo que você queria e você fica preguiçoso, procrastinador, você se sabota, se desorganiza e não mantém aquele cargo, aquela carreira que você queria. E a mesma coisa no relacionamento. Conquistei a Giza, a Lê, a mulher dos meus sonhos, o meu Deus. E aí você faz merda dia após dia para não se manter no relacionamento legal. Então, nós fazemos isso de forma completamente inconsciente se você não tiver crenças e mentalidade, comportamentos alinhados. Yuri, como é que eu faço isso? Lê, Giza, como é que eu faço então para me tornar esta máquina no digital, nos meus relacionamentos, no sexo, na cama selvagem na sexta-feira? Porque você merece isso. Como, Lê, que eu faço para participar disso então? Não do sexo selvagem da sexta, não é esse convite não. Misericórdia. Você pode clicar aqui abaixo, que tem um link onde você vai se inscrever para participar da nossa próxima turma e você será muito bem-vindo na nossa E2AP, que é o ambiente para você prosperar. Inclusive, ser uma pessoa próspera. Tá aqui, né? Nós temos na plateia alunas da E2AP, tá? Faz barulho, alunas E2AP!
Elas estiveram com a gente, eu falo. Ali, ó, eu tenho alunas que participou comigo do individual, que foi pra imersão nossa no presencial. Exato, que vieram que tá de neurovendas. Na E2AP. Olha o que é você ter essa conexão, essa confiança, né? Eu lembro quando eu lancei a escola, amiga, vieram pessoas que falaram assim, Lê, eu nem sei o que é, mas pode mandar o link que eu tô dentro, porque se você a confiança, não tinha página, não tinha nome, não tinha nada, a gente tava lançando ainda, a pessoa já tava comigo. É a confiança, e justamente porque eu sempre aprendi com você, olha aí, ó. Diretamente, indiretamente, onde eu tinha aprendido, porque não foi uma coisa que você ensinou como método, mas essa preocupação em cuidar dos alunos, em cuidar de cada cliente ali, automaticamente foi muito rápido, verdade. Eu peguei de forma inconsciente, tá? De forma inconsciente, é o que me trouxe até aqui. Então, assim como é possível pra mim, você ver a história da Giza mudar completamente a realidade dela, é possível pra você também, tá? Maravilha. E Giza, se você pudesse hoje falar com 8 bilhões de pessoas que estão nessa terra. O episódio, inclusive, mais assistido vai exatamente, ser esse. Inclusive mais assistido. E aí, isso chega assim, 8 bilhões de pessoas que estão neste planeta Terra, muitas delas insatisfeitas com a própria carreira, com a vida financeira, com a vida familiar, não podem dar um suporte para os pais, igual você aposentou sua mãe, não estão felizes com a saúde. Qual que é a recomendação, a dica, o pensamento que você gostaria que todo mundo pudesse ouvir de Gislaine Guimarães? Primeiro ponto, saber onde você quer chegar. Tem pessoas que se eu perguntar agora o que você sonha, o que você quer ser, onde você quer chegar em tanto tempo, tem pessoas que vão parar para pensar e não sabem. Então, quero pagar minhas dívidas, eu ouço muito isso. Só quero pagar minhas dívidas. É verdade. Se você deu todo o poder do planeta para a pessoa, o que ela te fala eu quero pagar minhas dívidas. Você não tem sonhos. É triste, né? É triste. Mas desculpa, só um parênteses. Mas é verdade. Isso é muito real. Tem pessoas que não... Elas pensam ali só mesmo no material. E não é isso que faz a gente se sentir vivo. Não é isso que dá o impulsionamento para a gente buscar mais. Então, é você ter clareza nos seus sonhos, sonhar, ser uma pessoa sonhador. Eu sou muito sonhadora. E acreditar que você pode realizar aquilo. Só que é aquilo que a gente falou ali que é muito importante. Não é só sonhar e confiar que Deus vai fazer e esperar sentado. Você precisa agir. Então, busque pessoas que tenha clareza no seu objetivo, onde você quer chegar, e busque pessoas que já chegaram, que já estão. Se inspire nessas pessoas, porque você vendo, deixe de seguir esses vídeos de fofoca, entretenimento, essas coisas que não te agregam em nada, que só te fazem perder tempo, e você perde sua vida se deixar ali. Então, passe a seguir pessoas que estão onde você gostaria de estar. Se inspire nelas, comece a escrever, escreva mesmo, desde os seus sonhos, o que você quer alcançar, o que ele fez ali que te chamou a atenção, que faz sentido para você, e comece a executar, comece a escrever a sua história, comece a escrever um planejamento para a sua vida. E aos poucos as coisas vão acontecendo. Quando você, às vezes a gente sonha algo longe, né, que está muito distante, mas quando você dá o primeiro passo, você percebe, não está tão distante assim. Uhum. As coisas começam a fazer sentido para vocês, começam a aparecer de forma mais simples, você percebe que o que parecia impossível não é tão impossível, mas você precisa começar, você precisa dar o primeiro passo, que é o passo de fé. Então só começa. Não espere o momento certo. Feito é melhor que perfeito não feito. A gente quer esperar sempre tá tudo muito perfeito para poder começar a fazer, e o que acontece? Acaba não fazendo, né? Então, faça. Dê o seu melhor hoje, dentro das condições que você tem. Faça. Que as coisas começam a evoluir. Você começa num cenário simples, sem cenário, muitas vezes, uma parede de fundo. Aos poucos, você vai colhendo o resultado daquilo, você vai evoluindo, você vai percebendo as coisas acontecendo. E sempre trabalhando com planejamento, escreva. Mesmo que não seja um planejamento ali bem estruturado, da sua maneira mesmo, escreva, tenha clareza, consiga visualizar. Quando você visualiza, é totalmente diferente. Você consegue perceber. E quando você trabalha com o checklist da forma que eu falei, você percebe que você já não está onde você estava, que muita coisa saiu do papel, muita coisa foi executada. Quando você não escreve, você não tem essa clareza. Aí, às vezes você tem a sensação de que está patinando e não saiu do lugar. Mas se você está ali vendo, você sabe que já não está onde estava mais. E é dessa forma que você vai subindo de degrau em degrau. E tenha sempre na sua mente que terão desafios. Se você quer sair da mediocridade, quer ter resultados extraordinários, quer ter resultados acima da média, você precisa fazer o que a média não faz. E isso não é para ser confortável, isso é desconfortável. Então, crescer dói, evoluir dói. E você precisa entender isso. Quando você entende isso, você sai da posição de vítima. Né, e entende que você é protagonista da sua história e precisa agir como tal. E você vai perceber que nem é tão difícil como era na sua mente. Né? Como diz a sabedoria milenar oriental, né? Toda jornada de 10 mil passos
começa com o primeiro. Tem gente que quer chegar no fim dos 10 mil passos sem dar nem o primeiro. Então vamos lá. Conforto e quentinho, nesse frio que está em São Paulo, inclusive, é para criança e gente preguiçosa. E criança não realiza muita coisa, gente preguiçosa muito menos. Você vai ficar no máximo assistindo vídeo de fofoca da vida alheia, curtindo o nosso carro novo e as nossas próximas viagens. Mas eu te recomendo entrar no E2AP, assistir mais episódios desse, se inscrever nesse canal e se inspirar e fazer a caceta da sua parte, porque você é gente grande. Eu falo, mande esse episódio para aquela sua amiga empreendedora, sabe? Que tá iniciando a jornada, que tá quase desacreditando, fala, não é para mim, não vou conseguir. Ela vai se inspirar e vai entender aqui, ó, nesse episódio que é possível pra ela. Porque assim como foi possível pra gente, vai ser possível pra ela. Ou até aquela que também já está empreendendo há algum tempo e tá passando por algum desafio. Tá bloqueada, né? Bloqueada, pensando em desistir, seja de um relacionamento, seja da carreira, seja da vida empreendedora. Fala, porra, eu tô cansado de remar. Pois é, mas viu só o quanto resiliência e a visão de longo prazo fez a diferença na vida de todas essas pessoas que já passaram por esta mesa, por este podcast e que com certeza você também conhece inúmeras outras que vieram à sua mente agora. Como é que a gente encontra vocês, então, deusas? Porque se deixar esse episódio vai virar segundo. Forever, já está convidada para o próximo, por tá, favor, Giza? você é a nossa vizinha. Agora, quando você vier contar do seu instituto médico com auditório maravilhoso e um call center de 1000 pessoas... Já vamos fazer um evento junto. Você vem contar aqui pra gente nesse verdade, episódio. Que eu trabalho com sonho médio e longo prazo e o sonho a longo prazo é esse. Eu tô no 5º ano de medicina, tenho um chão ainda. Falta pouco, o comprador que já foi, mas eu vou me formar médica. A gente tem que falar afirmando, né? Sim. Terei um instituto médico. Hoje já existe o Instituto Gislaine Guimarães. Terá o Instituto Médico Gislaine Guimarães. Um prédio gigante, lindo, maravilhoso, com várias salas comerciais para outras especialidades médicas, com meu espaço para poder expor os meus produtos, com o meu auditório, onde eu vou dar as minhas palestras, os meus treinamentos para minha equipe, que eu tenho uma equipe foda, que a minha equipe ela não sai dos meus planos, dos meus afiliados, da minha equipe. Então, em tudo eles estão comigo. Vou ter esse espaço incrível para continuar dando treinamento online, presencial também. Então, assim, sonhar, a gente sonha muito. Já vejo minha palestra nesta inauguração, inclusive. né? Nesse auditório aí, já vamos fazer um mega evento. Um mega evento, tá bom? Vai ser, olha aí, ó. Eu vou cobrar isso quando tiver pronto. Sim, pode cobrar. Você vai vir contar aqui e fazer esse convite aqui ao vivo. A gente vai mostrar. Gi, e quem quiser seguir você, inclusive entrar para o seu grupo de afiliados, vender o Sucesso Fit, trabalhar comprar com o seu colágeno, ter esta cutis, esta pele maravilhosa. Colágeno é vida, né? Colágeno é vida. Aqui, ó, é colágeno. Puro. Isso aqui é colágeno e Dona Rosa e seu João Patrício, pai, mãe, vocês são maravilhosos. Obrigado pela genética, esta loteria da vida que vocês me deram, esta carga impecável aqui de 23 pares de cromossomos que vocês me deram. Mas quem quiser te seguir, entrar pra... Eita, Glória! Como eu te encontro? Né? Como que eu te encontro, Gi? Quero seguir você, me inspirar na sua história, saber mais de você. Como é que eu te encontro nas redes sociais? Eu vou deixar aqui o Instagram, Gislaine Guimarães IGG, que é do Instituto Gislaine Guimarães. Para quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre o meu trabalho também, sobre os meus produtos, os meus produtos estão no mercado de afiliados, eu libero... são produtos ocultos, exclusivos para alunos, mas aí quem tiver interesse nisso pode chamar lá que a minha equipe vai estar te apresentando com o maior amor do mundo. A minha equipe é muito carinhosa. Isso é desde ali da chegada até lá dentro, para quem já faz parte do suporte. E eu tenho certeza que vocês vão amar trabalhar com o meu produto. Uma produtora presente, que está realmente junto da galera, incentivando, colocando para cima. Nem sempre falando o que quer ouvir, mas falando o que é necessário para a evolução. Então, por isso que a minha equipe vem crescendo tanto, tendo tanto resultado. E eu só tenho 2 produtos, 2 físicos e 1 digital, de muitos que virão por aí. Então eu falo que é só a ponta do iceberg e quem chega primeiro bebe água limpa, né? Eu falo que a gente está só começando, é só o início. Espetacular, muito bom. E quem quiser te encontrar, a deusa que trouxe esta maravilhosa hoje... Foi um belo presente. Um belo presente. Muito obrigado pela sua presença, Gi. Pode me encontrar no Letícia Pacelli, vai estar aqui abaixo. Exatamente. E eu sou Yuri Uchida, como eu sempre gosto de te lembrar, porque você acha que Uchida é nome de japonês, é complicado? Pensa sempre assim, a sua empresa está na UTI das vendas, você chama o Uchida, que fica facinho de você lembrar de mim e resgatar a sua empresa, a sua liderança e a sua liberdade, meu caro empreendedor. Foi um prazer estar com vocês aqui, minha deusa Letícia Pacelli e Giza, muito obrigado e parabéns pela sua jornada. Gratidão, você é maravilhosa. Volte sempre, nossa vizinha será um agora. Exatamente. Uma honra estar aqui. E você que está aí online também, volte sempre. E se você ainda não curtiu este vídeo e se inscreveu nesse canal, vou te dar
Nada, um abraço e agradecer de você fazer isso agora. Sim. Dá tempo. Porque eu confio que você vai fazer isso, você vai executar. E saiba que você pode ter a oportunidade de estar aqui conosco, na plateia. Verdade. Porque aí você vai poder dar um abraço na deusa, dar um abraço na outra deusa convidada aqui agora, pegar na mão do deuso. Dá um abraço. Exato. Pega na Abraço minha mão. não? Não, abraço não. Não tem necessidade, não é mesmo? Enfim. Eu tiro Vai- foto igual o Messi, assim, É, sabe eu aquela falei- fotinha do Messi, assim, sem abracinho? Quando a gente iniciou É o relacionamento, eu fazia isso. Olha aí o exemplo do Messi. Já pra eu saber. Alinhar, né? Eu tenho clareza do que eu quero do meu muito lado. bom, muito bom. Enfim, brincadeiras à parte, você será muito bem-vindo para estar aqui conosco na nossa plateia e receber todo esse carinho. Então, obrigada pela sua audiência, por você estar aqui conosco e até o próximo episódio. Até, valeu. Valeu. Tchau!